O clã Bolsonaro usou inteligência artificial proibida na convenção. A defesa jogou a culpa no papai. E agora a Justiça Eleitoral pode dar só uma multinha paga com o seu dinheiro público. É a farra do deepfake liberada? Vem entender essa palhaçada. Resposta de defesa de Jair Bolsonaro sobre o vídeo produzido por inteligência artificial pode impactar a campanha de Flávio Bolsonaro. A Justiça vai analisar se o material exibido na convenção do PL fere as regras eleitorais. Valdo Cruz, muito bem-vindo ao Rio de Janeiro, boa tarde. Ministros do TSE e do STF avaliam o seguinte: não há como Nunes Marques não punir Flávio Bolsonaro e o PL e tentar evitar que isso vire um avatar farra nas campanhas. Bom, a gente vai te mostrar agora o que está escrito nessa resposta que a defesa do ex-presidente Bolsonaro enviou ao Supremo. Olha aqui para a gente colocar no telão. Então é o seguinte, fala lá, muito antes das restrições atualmente impostas, ao menos desde o período em que o peticionário exercia a presidência da República, seus filhos sempre utilizaram sua imagem pública no âmbito da atividade política partidária, reproduzindo fotografias, gravações, pronunciamentos, discursos, entrevistas e demais manifestações públicas. Prática notória, contínua e jamais objeto de qualquer oposição por parte do titular desse direito. Essa circunstância decorre da natural relação de confiança existente entre pai e filhos e da própria natureza pública da imagem do peticionário. O Valdo andou conversando com ministros do STF e também do Tribunal Superior Eleitoral para a gente saber onde isso vai dar, né? O que pode acontecer então depois dessa resposta, Valdo? Olha, Marcelo, seguinte, a gente lembra que Nunes Marques, né, o presidente do TSE, ele foi sorteado para ser o relator daquela ação impetrada pelo PT, questionando o uso exatamente deste instrumento, né, o avatar, inteligência artificial, durante a convenção do PL na semana passada, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Diante disso, Nunes Marques começou a dar algumas declarações dizendo, olha, tem ali a inteligência artificial, traduzindo, né, até o que a Júlia Duardim publica hoje no Globo, a inteligência artificial do mal e a inteligência artificial do bem, e que talvez a do bem não seja tão problema assim. Bom, o que os ministros do TSE e do STF estão dizendo? A resolução que existe hoje é muito clara e cristalina. Ela diz que você não pode usar deepfake nem para prejudicar um candidato, nem para beneficiar outro. Então, a resolução não deixa espaço para outra interpretação. Se você fizer outra interpretação, você tem que primeiro mudar essa resolução. E aí você precisa passar pelo plenário do TSE. Né? Então a avaliação é a seguinte: como o Bolsonaro disse, não sabia, não estou podendo nem falar com meu filho atualmente, isso é problema dele, né? Transferiu para Flávio Bolsonaro e para o PL. A avaliação de ministros do Supremo, Marcelo, e do TSE é que Nunes Marques não tem outro caminho a não ser punir o PL e o Flávio Bolsonaro. Vai ser uma multa, porque era um evento fechado, convenção. Nada que tenha uma punição mais grave, que a punição mais grave até é a cassação do registro da candidatura. Não chega nisso, há mais uma multa e uma advertência, não use mais. É o que eles estão esperando de Nunes Marques. Agora, vai ser assim quem vai fazer? Não sabemos, né? Para todo efeito, ele pode tomar uma decisão monocrática, depois tem que submeter ao plenário do TSE. Caso o TSE seja aí mais liberal nessa questão, vai parar no Supremo. O Guedinho, Dani, boa tarde para vocês, Flavinha, boa tarde, vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo, pelo que eu senti, vai determinar, não pode usar de forma generalizada inteligência artificial durante a campanha, porque senão quem vai fazer campanha não vai ser Flávio Bolsonaro, vai ser Jair Bolsonaro. Em outras campanhas você pode ter a mesma coisa. Não é o Jair Bolsonaro, de repente entra um outro personagem fazendo campanha para outro político. Eles dizem que isso você acaba tumultuando todo o processo eleitoral e aí sabe o que vai acontecer? O STF pode virar uma instância revisora da Justiça Eleitoral. Eu ouvi duas coisas que eu queria trazer para vocês aqui hoje pela manhã sobre essa história. Uma que está na mão de Cássio Nunes, que o Valdo nos diz que ele está tendo uma pressão para resolver. Se a gente olhar aquela história da pesquisa, lembra que ele suspendeu a pesquisa? Ele demorou 40 dias para tomar uma atitude. Então é um sinal de que ele não funciona muito na pressão, ele tem o tempo dele. A gente tem o quê? Menos de 70 para as eleições. Se ele demorar 10, 15, 30 dias para fazer isso, a eleição já está bombando. Então ninguém sabe dizer se ele toma essa atitude amanhã ou daqui a 30 dias, como ele fez de uma outra vez. Então, queria ouvir um pouco sobre esse time, quer dizer, por enquanto está na mão dele. E tem outro ponto que eu acho que é importante a gente olhar também, Walter, é sobre a composição do TSE. Em 2022 a gente sabia, né, para que lado o TSE ia. Hoje a gente não sabe. Tem uma composição diferente, principalmente pelos três ministros do Supremo, que é Cássio, Toffoli e Mendonça.
Então, assim, para você olhar de onde essa decisão pode parar, o que ela deve fazer. Boa tarde, Flávio. Oi, boa tarde, Marcelo, Valdo, bem-vindo mais uma vez, Daniel, Otávio, boa tarde aos nossos assinantes. Olha, eu acho que tem 2 pontos a serem observados. Esse do tempo, do prazo, né, da urgência que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai imprimir, ou tem imprimido, ou está imprimindo nas decisões envolvendo as eleições de 2026, mas também o próprio viés. A decisão que você mencionou, que demorou 40 dias acerca da pesquisa eleitoral e, posteriormente, uma proposta de conceder um selo, né, de certificação, pra caramba também, né? Também partiu do ministro Nunes Marques em relação à pesquisa. Foram duas decisões de interesse da candidatura do pré-candidato Flávio Bolsonaro, né? E digo isso não com alguma intenção de sugerir favorecimento, relacionamento político. Foram decisões festejadas pelo candidato e por seu campo. Tanto envolvendo a pesquisa, inclusive com um vídeo, um áudio que tinha autenticidade confirmada pelo pré-candidato, então uma discussão completamente irrelevante no sentido de não ser uma peça, um áudio auditado, periciado, e depois o próprio selo também compartilhado e festejado por Flávio Bolsonaro. Então, a demora ou uma decisão que ignore a resolução, que é clara, concordo inteiramente com o Valdo, não tem brecha para esse uso de inteligência artificial como peça de campanha político-eleitoral, ela vai ratificar uma tendência, porque ela irá favorecer Flávio Bolsonaro. A decisão de usar, se demorar ou se decidir favoravelmente, estará mais uma vez beneficiando um lado dessa campanha. Então, eu tenho uma curiosidade particular, não só em relação ao prazo, mas em relação a em que medida o ministro estará, e eu espero que não esteja, sinceramente, espero que não esteja disposto a atenuar interpretação sobre uma resolução que é clara para acomodar o interesse de um candidato, porque não pode nem contra nem a favor. E isso aí, Marcelo, vou fazer uma analogia com o futebol, já que vocês gostam, estou aqui entre os rapazes, é aquele juiz que vê bater e não dá o cartão de imediato, perde-se o controle. A gente já tem outras peças de inteligência artificial criadas e circulando também com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí no intuito de prejudicar ou perturbar. Então, assim, se você não modula esse comportamento agora, há o risco de perder o controle ao longo do processo eleitoral. E você falou de 30 dias que são fundamentais, né? Otávio, você acha que essa pressão funciona ou não funciona na justiça eleitoral? Para tomar uma decisão logo, porque a campanha ganha ritmo nos próximos dias. Não precisava nem pressão, porque a justiça eleitoral ela não pode demorar, né? Nós temos... a justiça eleitoral acabou de dar um péssimo exemplo no Rio de Janeiro, em que uma eleição foi roubada pelo ex-governador Cláudio Castro, levou 4 anos, levou um mandato inteiro dele para dizer, você roubou a eleição. Obrigado por participar 4 anos como governador ilegítimo. Ou seja, a justiça eleitoral se prestou ao papel de linha auxiliar de um mandato espúrio. Ouvindo um pouco a discussão de vocês, para mim uma coisa fica muito clara. Valeu a pena para a campanha do Flávio fazer isso. Sim. Valeu a pena, porque o Walter até colocava ali a possibilidade de uma multa. Para ter multa é para ter um vídeo do pai, a candidatura do Flávio Bolsonaro só existe por causa do pai. O pai não pode estar presente na convenção. Aí eles produzem um vídeo com inteligência artificial do pai para ele participar da convenção, junto com vídeos da Michelle, etc. E aí eles ganham uma multa? Valeu muito a pena. Que vai ser paga com qual dinheiro? Com o dinheiro partidário, que é o dinheiro público. Valeu muito a pena você... E, aliás, eles têm realmente esse comportamento de testar... Aliás, muitos políticos no Brasil têm esse comportamento de testar os limites da justiça eleitoral, porque sabem que custa muito pouco testar os limites. Fica barato. No final das contas, o benefício que a candidatura vale teve a pena o prejuízo. Um vídeo como esse é muito superior. Se você, de repente, oferecesse para a campanha, olha, faz o vídeo e paga aqui esse DARF, né? Paga aqui essa multa. Tá ótimo, vamos adiante. O efeito é mais posteriori, né, Marcelo? É a partir de agora. Eles vão poder continuar repetindo isso na campanha ou não, né? Eles claramente se beneficiaram, você tem toda a razão. Eles se beneficiaram agora, vale a pena essa multa. Essa multa fica ali troco.
é troco para eles. Agora o detalhe é o seguinte, eles vão poder continuar usando isso ou não? É isso que a Justiça Eleitoral vai ter que definir. Olha, se tem uma coisa que a extrema-direita brasileira domina com perfeição, é a arte de testar o limite da nossa paciência e das nossas leis, né? A bola da vez é o circo que virou a convenção do Partido Liberal. Como o papai Jair Bolsonaro não podia participar como gostaria, o que é que a campanha do Flávio Bolsonaro fez? Criou um avatar de inteligência artificial do ex-presidente discursando na convenção, um deepfake na cara dura. E aí você me pergunta, ué, mas a resolução do Tribunal Superior Eleitoral não é cristalina ao proibir inteligência artificial para beneficiar ou prejudicar candidato? Pois é, gente, a regra é clara, não tem meias palavras. Mas adivinha quem é o relator dessa ação no TSE? Cássio Nunes Marques, aquele indicado terrivelmente alinhado ao bolsonarismo. E o papo que começou a rolar nos bastidores é inacreditável. Ah, porque teria a IA do bem e a IA do mal. Gente, desde quando burlar a lei para empurrar candidato no peito do eleitor virou aia do bem? É rir para não chorar. E tem mais. Olhem a cara de pau da defesa do ex-presidente. Sabe o que eles responderam para o Supremo? Defenderam que os filhos do Bolsonaro sempre usaram a imagem do pai e que isso é supernatural pela relação de confiança entre eles. Ou seja, o pai tira o corpo fora, diz que nem fala com o filho e deixa a bomba estourar no Flávio e no PL. É o clássico salve-se quem puder da família tradicional. Agora, o ponto mais grave que a gente precisa escancarar aqui, o tal do crime que compensa. O que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal estão especulando? Que a punição vai ser o quê? Uma multinha, uma advertência. Ah, gente, faça-me o favor, uma multa? E sabe quem vai pagar essa multa se ela for aplicada ao partido? Nós, com o dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro público. Ou seja, eles burlam as regras eleitorais, colocam o avatar do papai na tela para alavancar a candidatura do filho, ganham palanque, enganam o eleitorado e o troco do cafezinho é pago com o nosso imposto. Para eles, isso não é punição, é investimento publicitário barato. E para piorar, o relator Nunes Marques costuma ter aquele timing bem devagarzinho quando o assunto não convém. Lembra daquela decisão sobre pesquisas que demorou 40 dias? Pois é, se ele enrolar um mês para decidir isso agora, a eleição já tomou conta da rua e a manobra desleal já cumpriu o seu papel. É a justiça eleitoral funcionando de linha auxiliar para quem passa por cima das regras. A verdade é uma só. Se a justiça eleitoral não der um basta bem dado agora e barrar essa patifaria, ela vai transformar as eleições num vale-tudo digital. E quem ganha com o caos e com a desinformação, a gente já sabe muito bem quem é. O que você acha dessa história? Acha justo o dinheiro público pagar a conta do avatar da extrema-direita? Deixa seu comentário aqui embaixo, inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra galera acordar. Até a próxima!